Sim, diz que está a gravar. Está a gravar. Olá a todos, cá estamos de novo para mais uma conversa desta série de entrevistas intitulada Zooming In, um olhar atento sobre composição, com publicação às terças-feiras de 2 em 2 semanas. Hoje temos connosco o compositor João Pedro Oliveira, a quem agradeço desde já a disponibilidade para nos conceder esta entrevista. Olá João, como estás? Aí pela Califórnia. Cá estamos. Cá estamos em confinamento. Propício aos compositores, não é? Porque este confinamento acaba por ser muito produtivo para os compositores, não é? Tenho aproveitado o que posso, não é? Aproveitando, quer dizer, este tempo um pouco mais isolado, vai-se compondo, não é? E vai-se fazendo novos projetos. Mais tempo, não é? Porque quando se está no ativo, com aulas para dar e outras coisas para fazer, é sempre mais complicado do que ter esse tempo disponibilizado. Portanto, este confinamento tem coisas boas também, que é a produtividade dos compositores deve ter aumentado bastante durante este tempo. Pois ainda alguém há de fazer um estudo sobre isso, não é? Pronto, vamos então começar pela primeira pergunta. A primeira pergunta é: quais foram as personalidades que mais te influenciaram como compositor e de que maneira ajudaram a moldar a tua personalidade enquanto compositor? Quando refiro a personalidades, não tem que ser músicos especificamente, personalidades artistas ou outro tipo de profissão. Sobre o ponto de vista musical mesmo, eu creio e assumo que a minha grande influência é Beethoven e também Brahms. Isto tem que ver essencialmente com a ideia de gesto musical, que é uma ideia que me interessa muito, com a ideia de mudanças de energia dentro do discurso musical, e creio que, digamos, todos os modelos, todos os paradigmas de gesto, de mudança de energia que eu uso, de alguma forma ou de outra, derivam do conhecimento que tenho da música de Beethoven e de Brahms. Isso aí junta também a questão da utilização da eletrónica junto com os instrumentos, não é? Onde eu busco muitas vezes em peças de Beethoven, especialmente as sonatas para violino e piano, as relações que ele consegue estabelecer entre dois mídia, quer dizer, entre dois instrumentos que são totalmente diferentes, não é? E então esse tipo de relação muito interessante, que ele faz de uma forma muito interessante, tem-me servido a mim como exemplo, como modelo para a própria interação entre instrumentos e eletrónica. Digamos que isso será a minha grande influência. Um instrumento que era novo para ele também, não é? Que era um instrumento acabado de ser criado. Exatamente. Portanto, ou seja, essa relação que ele faz, digamos, as grandes explosões de energia, os gestos, muitas vezes não terminam, muitas vezes continuam e mudam de direção, e gestos que geram outros gestos, portanto, isso me interessa muito. E aí sem dúvida, Beethoven é a grande influência. Falando assim sobre outros aspectos artísticos, por exemplo, interessa-me muito também, creio que uma grande influência que eu tenho é do pintor Dürer, de Albrecht Dürer, especialmente nas gravuras que ele fez. E muitas dessas gravuras são objetos estáticos do ponto de vista, digamos, formal, mas devido à complexidade da construção que têm, ganham uma dinâmica interna que as torna quase objetos com movimento, não é? Portanto, ou seja, nós podemos quase ver o movimento dentro dessas gravuras. Ou seja, há uma certa cintilação constante que a mim me interessa também muito como aspecto musical. Portanto, ou seja, busco aí também outro tipo de influência sob o ponto de vista, digamos, até mais da construção textural da música, se pode dizer.
Finalmente, também não posso deixar de referenciar a influência que o certo tipo de música rock, especialmente dos anos 70, especialmente a hard rock dos anos 70, estou a falar de Deep Purple, Black Sabbath, Led Zeppelin, ainda tem sobre a maneira como eu componho. E isso tem muito que ver com a ideia de tensão musical, não é? Muitas destas canções que eram feitas nessa altura, não é? Eram canções relativamente curtas, estamos a falar de 5 minutos, 4, 5, 6 minutos, mas onde havia uma grande tensão musical constante. E isso interessa-me também como formato de construção da obra musical, portanto, ou seja, manter uma tensão musical durante muito tempo. Claro que nos anos 70, não é, nesse tipo de música havia, não é, o ritmo constante da parte da bateria, não é, da batida constante que estabelecia uma determinada grelha rítmica, não é? Portanto, ou seja, no meu caso eu tento fazer mais ou menos a mesma coisa sem ter essa grelha rítmica, portanto, ou seja, aí voltamos então à ideia do gesto como movimento principal dentro da percepção e, digamos, da composição e da percepção musical. Bem, estranho, e isto leva-me também um pouco à segunda pergunta, estranho que, sendo tu um organista de formação, não aparecesse entre as grandes influências, um dos compositores, ou algum compositor que tivesse Messiaen, mais para Messiaen. Por exemplo. Messiaen influenciou muito nos meus primeiros tempos de composição, estamos a falar nos anos 80, no início dos anos 80. Depois, enfim, passei para outras influências. No entanto, o trajeto da música de órgão, digamos, digamos, o meu trajeto como instrumentista, como organista, também tem muita importância. Não necessariamente nos compositores de órgão, mas na própria estrutura do órgão, não é? Portanto, quero com isto dizer, quer dizer, que certos tipos de relações tímbricas que eu faço, que eu componho, derivam muito da própria ideia que eu tenho da construção do órgão, não é? Como é que o órgão está organizado, e não só como é que o órgão está organizado, portanto, da experiência que eu tive de execução de obras para o órgão, onde eu tinha que buscar certo tipo de registrações que eu queria que fossem originais, que queria que fossem interessantes. Então essa busca que eu fiz no órgão, que se pode dizer que é o primeiro instrumento de síntese sonora, não é? Porque segue os princípios da síntese sonora com a adição de parciais. Portanto, toda essa experiência que eu tive, eu de certa maneira transpus para a parte tímbrica da composição. Portanto, do ponto de vista profissional, o órgão teve uma grande importância na tua composição. Do ponto de vista académico, queres falar um pouco sobre isso, sobre o teu percurso? Como é que chegaste onde estás hoje? Como é que isso te influenciou enquanto compositor? Bom, para mim, e isto é uma opinião meramente pessoal, não é? A composição e o trabalho académico estão intimamente relacionados. E isso tem várias razões para ser. Portanto, por um lado, o trabalho académico, se pode dizer assim, implica investigação. Portanto, e essa investigação pode ser transposta para a composição dentro da própria composição, ou seja, investigar em composição, ou pode ser feita noutras áreas, análise, psicologia, enfim, técnicas computacionais, etc. E essa investigação também ser depois, digamos, um móvel de aplicação dentro da composição. Então isso sob o ponto de vista da academia como academia, interessa-me muito. Sobre a questão, digamos, do ensino em si, é outra faceta que me fascina, porque muitas vezes, na tentativa de ajudar alunos a resolver problemas de composição, enfim, de escrita musical,
encontramos nós mesmos, compositores, ou eu mesmo, pelo menos, encontro soluções para o meu próprio trabalho. Ou seja, às vezes um aluno traz um problema que quer resolver, eu penso numa solução e acabo por dizer, isto é extremamente interessante, eu podia utilizar esta solução no meu trabalho. Então este diálogo, este contacto com alunos acaba por se tornar extremamente fecundo para o próprio pensamento criativo. Uhum. Do ponto de vista académico pessoal, portanto, quando começaste a estudar composição e nas escolas onde estudaste e até chegares aos dias de hoje, que tipo de influências tiveste dos professores com quem estudaste, que tipo de experiências tiveste nas escolas por onde andaste, onde estudaste, que te levou a ser o que és hoje, enquanto compositor? É uma pergunta interessante, não é? Porque, quer dizer, eu passei por diversas escolas, não é? E por diversos tipos de estudo, não é? Fiz arquitetura, não é? Estive em arquitetura, depois estudei órgão, estudei composição paralelamente, embora na altura não estivesse a fazer o curso de composição, e depois finalmente, quando estive nos Estados Unidos, entre 85 e 90, aí fiz realmente o curso de composição e o curso o doutoramento em composição e também o mestrado em teoria. Então, digamos que a minha experiência é muito diversificada. E, de certa maneira, é um pouco essa coleção de todas essas experiências que eu tive que acabou por formar, digamos, o meu pensamento atual, não é? Se olharmos bem para trás, bem para trás, nos primeiros tempos dos meus estudos, eu diria que talvez a maior influência sobre o pensamento composicional, curiosamente, não venha de um compositor, mas de um organista, do Sibert Tamblanc, que me transmitia no estudo do órgão ideias que tinham muito que ver com a composição. E então essas ideias, digamos, que ainda hoje são importantes no meu pensamento. Como já falei sobre a questão dos registros, mas também havia outro tipo de relações que apareciam no estudo das obras para órgão, especialmente obras do século XX, que eram levantadas pelo próprio professor e que ainda hoje me servem como exemplos. Portanto, ou seja, mas estamos a falar obviamente da prática do estudo do órgão. Isso aí talvez tenha sido a maior influência que eu tive. Depois, também nesse período ainda, eu poderia dizer que uma grande influência não tenha sido de um professor em si, mas talvez tenha sido da participação quase constante dos Encontros de Música Contemporânea de Lisboa, na Fundação Gulbenkian, onde tive o meu aprendizado da escuta de obras e do conhecimento de obras. Portanto, tudo isso acumulado foi também fazendo parte, digamos, da minha bagagem técnica e cultural sobre música e sobre composição. E finalmente, se eu puder referir, digamos, os tempos finais do meu período de estudo nos Estados Unidos, eu tive a sorte de trabalhar, na altura, ser aluno de um dos pioneiros da música eletrónica nos Estados Unidos, que foi um dos fundadores do Columbia Princeton Center, o professor Bulent Arel. E realmente, grande parte, ou quase totalidade, digamos, da técnica de composição eletroacústica, e não só eletroacústica, mista, não é? Também instrumentos eletrónicos, grande parte da minha técnica vem precisamente desse período e do aprendizado que eu tive com ele. Muito bem. Passamos então agora a uma pergunta de âmbito mais filosófico, que são questões que eu próprio também me vou pondo e gostaria de saber a tua opinião. Diz-se muitas vezes que a arte se encontra num beco sem saída. Partilhas desta ideia? Achas Não.
Que já se fez tudo o que havia para fazer? Não creio. Ou ainda há muito para inovar e há muito para fazer de novo? Não creio. Não partilho de forma alguma dessa ideia. Porque acho que o pensamento criativo, não é, do homem não se esgota facilmente. Não é? Portanto, a capacidade criativa do homem é enorme. Não é? E então, como comunidade de artistas, a influência que nós temos uns sobre os outros, e não só essa influência, mas também, digamos, o conhecimento que nós vamos obtendo pela nossa participação, digamos, dentro do mundo da música e da sociedade em geral, serve, digamos, de gatilho para novas ideias artísticas. Portanto, eu não creio que a arte se vá esgotar. Pode haver períodos em que ela entra em ciclos, ou seja, que se faz coisas que já foram feitas. Eventualmente isso pode acontecer, ou que, digamos, se repetem fórmulas ou se repetem conceitos que que foram parte da história. Portanto, isso pode acontecer. Mas que, no fundo, há de haver sempre alguém que consegue ultrapassar digamos, o que eu diria, essas limitações, portanto, e que leva a arte um pouco mais longe. Portanto, ou seja, da mesma maneira que a mente humana, digamos, é única, e que a mente humana, de certa maneira, é baseada não só no conhecimento, mas também na intuição, e a intuição é única para cada ser humano, então os reflexos dessa capacidade humana vão sempre aparecer na criação. Então vai sempre haver criadores, e vai sempre haver criadores que renovam o pensamento, e vai sempre haver criadores que levam o pensamento artístico mais longe. Claro está, se nós daqui a 100 ou 200 anos olharmos para trás, possivelmente muitos desses criadores ficarão pelo caminho, mas tenho a certeza que se continuará a haver uma evolução na arte da mesma maneira que se viu a evolução na arte no século XVI, XVII, XVIII e XIX. Portanto, eu acho que aí a arte sim continua viva e vai continuar viva. Não creio que haja becos sem saída para o pensamento artístico. Uma mensagem de esperança, então, né? Fica aqui. Eu pergunto isto porque o que temos visto, né, historicamente, temos a música tonal, depois tivemos a música atonal, a microtonal, e depois a mistura destas todas, e às vezes parece que as combinações matematicamente com estas premissas, pelo menos, parece que já foram todas feitas ou implementadas como sistema, não é? E às vezes fica um pouco a sensação de que se já fizermos a música tonal, a tonal, a politonal, a microtonal, o que é que pode vir a seguir, não é? É um pouco... Sim, mas a questão aí não está no sistema utilizado. Acho que a questão aí está na forma como ele é utilizado. Ou seja, se nós podemos continuar a escrever música tonal e, no entanto, essa música tonal refletir uma certa identidade. Portanto, ou seja, não estamos a falar propriamente de sistemas, estamos a falar, sim, de personalidades na música. Quando eu digo personalidades é no sentido de identidades na música. Não é? Portanto, se pensarmos, olhemos para o século XX, né, com tudo o que teve. Olhemos para a segunda parte do século XX, portanto, onde digamos, a grande maioria do pensamento composicional, uma parte substancial do pensamento composicional se rodeava no pós-Darmstadt, não é? Música atonal, digamos, outro tipo de música. No entanto, aparecem compositores como o Aaron Copland, que escreve música tonal, ou o Benjamin Britten, por exemplo, também, ou o Rachmaninoff. Agora, a pergunta que pomos é, eles escrevem música tonal, mas
essa música tonal tem ou não tem uma identidade própria? Ou seja, é uma música que os distingue ou não de tudo o resto que está a ser feito nesse momento? Portanto, essa é a grande pergunta. E no caso, quer dizer, no caso de Copland, no caso destes compositores, isso é verdade, não é? Uma música que nós ouvimos Copland, sabemos que é Copland, não pode ser outra pessoa, não é? Tem que ser ele, portanto tem uma identidade específica. Então é aí que eu creio que está a solução, ou seja, não é necessariamente no sistema que se usa, não é? Quer dizer, eu posso dizer que a minha música, na maior parte das vezes, digamos na quase totalidade das vezes, é uma música extremamente tonal, não no sentido da tonalidade clássica, mas no sentido de uma tonalidade que tem polos de alturas que são referenciáveis e que são entendidos como tal. E, no entanto, eu espero, quer dizer, tento que isso seja feito de uma maneira que é única, ou seja, que a pessoa possa, quando escuta, possa interpretar, não, isto tem que ser a música de João Pedro Oliveira e não pode ser a música de outra pessoa. Portanto, ou seja, não é tanto o sistema que se usa, mas sim a maneira como ele é trabalhado pelo compositor. Mas ainda, digamos, respondendo um pouco mais à tua pergunta, acho que neste momento estamos num período de grande mudança, não é? E a grande mudança tem que ver com as capacidades tecnológicas que estão cada vez mais evoluídas e cada vez mais desenvolvidas e que estão à disposição do compositor. Por exemplo, falaste, digamos, falaste da questão de modalidade, tonalidade, atonalidade, serialismo, politonalidade, etc. Por exemplo, neste momento estamos num período em que a relação da música com as outras artes se torna cada vez mais importante. Por exemplo, não é muito difícil conceber uma evolução da música para um espaço de realidade virtual onde não só a música é importante, mas, digamos, todas as artes colaboram nesse aspecto multidiversificado a que a música pode fazer alusão, não é? Por exemplo, isto aí temos novos campos de pesquisa, não é? Portanto, também juntando a isso, quer dizer, novas formas de apresentação da música, tanto mais considerando, digamos, os problemas socioeconómicos que estamos neste momento a viver, é certo que terá que haver uma reformulação do pensamento musical para dar resposta às necessidades e às necessidades do público, não é? E às necessidades da sociedade sobre a recepção, sobre a apresentação e a recepção da música. Então, isso vai dar estímulo aos compositores para pensar em novas soluções. A solução do concerto em si talvez tenha que ser repensada, talvez tenha que se encontrar outras soluções. Portanto, ou seja, creio que o campo da criatividade aí é muito fértil e vai dar oportunidade para muitas coisas. De certa maneira já respondeste à minha pergunta seguinte, mas gostaria que especificasses de qualquer das formas. Sentes que é mais difícil ser-se artista nos dias de hoje do que em qualquer outro momento da história? Ser artista é sempre difícil. Não sei se será mais ou menos, porque os contextos são muitos, não é? No fundo, se nós pensarmos... A questão da inovação é muito grande, calculo, sobre os compositores, não é? E calculo que fosse mais fácil inovar há 100 ou 200 anos em que os sistemas ainda não tinham sido todos descobertos e implementados, do que nos dias de hoje em que já se explorou tanto e já se fez tanta coisa. Eu acho que voltamos à mesma questão. Eu dou-te um exemplo. Vamos pensar no século XIX,
portanto, o século XIX, primeira parte, especialmente a primeira parte do século XIX, em França. A sinfonia. Se nós pensarmos, hoje em dia, quais são os nomes que ficaram da sinfonia francesa do século XIX, são muito poucos. Contamos muito poucos. Berlioz. No entanto, nesse período, na sociedade de autores, né, francesa, né, havia mais de 1500 compositores sinfonistas inscritos. Portanto, ou seja, a pergunta é o que é que aconteceu com eles? Portanto, e aí voltamos então à tal questão da identidade. Quer dizer, o sistema estava explorado, ou estava a ser explorado. Agora, quem o fez de uma maneira identitária conseguiu vencer a barreira da história. Quem não fez ficou armazenado num museu, não é? Um museu de partituras, não é? Portanto, a música tem que viver sob esse ponto de vista. Ela tem que ser identitária, ela tem que tentar ultrapassar a barreira da história para se poder projetar no futuro. Portanto, daí a questão de ser mais fácil ou menos fácil ser artista, não creio que seja muito importante, não é? Portanto, porque sempre foi difícil. E sempre foi difícil sob o ponto de vista de tentar este salto para o futuro. Agora, quer dizer, sob o ponto de vista social, não é? Da questão do artista em sociedade, obviamente o tempo de dias é complicado porque a sociedade em geral, dependente de um sistema financeiro que se autoalimenta e que vive, digamos, eu quase poderei utilizar a palavra do abuso económico sobre as diversas sociedades, é um sistema que não considera a arte como sendo essencial. Portanto, a arte, digamos, é uma espécie de acompanhamento para o resto, digamos, das atividades, uma vez que a arte em si não gera lucros. Aliás, não tem que gerar lucros. A sua função não é essa, não é gerar lucros, não é gerar dinheiro. A arte é, digamos, a sua função é dar ao ser humano uma melhor compreensão do universo, dar ao ser humano uma melhor compreensão de si próprio e dar ao ser humano prazer sob o ponto de vista das sensações estéticas, não é? Portanto, ou seja, mas isso de certa maneira não se enquadra, digamos, dentro de uma política que é a política global, mundial neste momento, uma política economicista de lucro. Não é? Portanto, ou seja, quando há problemas, a arte é a primeira a sofrer. Portanto, ou seja, e isso, eu não sei se isso é unicamente dentro da nossa sociedade atual. Eu creio que talvez anteriormente também fosse assim, talvez sob outras perspectivas, não é? Portanto, havia muito mais a ideia do mecenas, havia muito mais a ideia das sociedades organizadas que se autoalimentavam, etc. Sociedades musicais organizadas que se autoalimentavam, etc. Portanto, ou seja, hoje em dia, quer dizer, dentro deste complexo que nós estamos a atravessar, né, sob o ponto de vista económico, realmente a arte em geral não tem sido considerada como fundamental. Bem, isto leva-me à questão seguinte, né? Sabemos que os artistas ao longo da história deram provas de serem detentores de uma sensibilidade que lhes permite prever em que direção a sociedade e a arte se movimentam. Como julgas que o mundo estará daqui a 50 anos e qual será o papel da arte nessa sociedade do futuro? Pois, neste momento, e tendo em consideração as atuais circunstâncias, é muito difícil prever qualquer futuro, não é? Que vai haver uma mudança, vai haver nos paradigmas da arte. Quer dizer,
quer dizer, as perguntas que hoje em dia nós pomos, porque é que fazemos arte, como fazemos arte e para quem fazemos arte, essas perguntas estão a mudar constantemente e creio que daqui a 50 anos terão mudado. Portanto, aquilo que nós hoje fazemos, aquilo que consideramos como sendo o básico, não é, e o mais óbvio da produção musical, não é, o concerto, a composição da obra para ser escutada em concerto, digamos, a transmissão da obra através das redes sociais, já nem falo dos CDs, neste momento até já falo das redes sociais, não é? E que é, digamos, um dos paradigmas da atualidade, é muito provável que tenha mudado daqui a 50 anos. Vai depender muito como é que a sociedade vai evoluir. Quer dizer, pensemos só numa questão mais simples que se pode pôr. Mais básica mesmo. Digamos. Com o desenvolvimento da realidade virtual, a pergunta, a sala de concertos continua a ser fundamental? Não é? Quando a pessoa pode em casa ter ter um sistema de realidade virtual que lhe dá a mesma sensação que ela teria na sala de concertos. Portanto, essa é uma pergunta. Eu não estou a dizer que a sala de concertos não deve existir, não é? Porque a sala de concertos implica outros tipos de relacionamentos sob o ponto de vista social das pessoas, da comunicação entre as pessoas, e que quase se aproximam até do relacionamento social do sagrado, não é? A sala de concertos é sagrada, de certa maneira. Quer dizer, nós vamos à sala de concertos possivelmente para ter uma experiência mística, não é? Se pode dizer assim, entre aspas, não é? Uma experiência estética que, de certa maneira, se pode quase aproximar da experiência mística. Vamos à igreja, vamos à sinagoga, vamos, digamos, a um culto religioso para ter uma experiência mística. Nós vamos à sala de concertos para ter um tipo de experiência que pode ser muito semelhante. Ou seja, por isso eu estou a dizer que a sala de concertos não creio que ela deva deixar de existir, mas a pergunta é realmente se nós vamos ter sistemas que nos permitem ter a experiência da sala de concertos na nossa própria casa, então qual é a função da sala de concertos? Portanto, ou seja, estas são perguntas que eu não sei dar resposta neste momento. Penso nelas porque creio que elas são importantes, não é, para o pensamento musical, mas com a evolução, digamos, da sociedade nos próximos 50 anos, muita coisa de certo vai mudar. Ok. Queria colocar agora uma questão, estamos quase a acabar também, mais do âmbito pessoal e mais concreta. Quais os projetos artísticos pessoais para o futuro? Aqueles que já estão na calha e que já estás a trabalhar neles, e aqueles que ainda não passaram do sonho e que pensas fazer no futuro, pensas executar no futuro? Sobre os que eu estou a trabalhar, portanto, como sabes, nos últimos anos, nos últimos 5 ou 6 anos, eu comecei bastante a trabalhar com vídeo, com imagem, né, com o que se chama música visual, onde há uma integração entre a imagem e o som, portanto, e isso tem-me interessado bastante, não é? Portanto, neste momento estou a trabalhar numa obra que é precisamente para instrumentos, eletrónica e imagem, não é? Portanto, isso, digamos, tem-me ocupado a maior parte do tempo. Depois vou dando um pouco resposta, digamos, às propostas que aparecem, não é? Portanto, propostas de encomendas, propostas de trabalhos, ou mesmo até às vezes propostas de trabalho que implicam uma pesquisa interessante e que me interessa fazer, portanto vou dando resposta a isso, digamos assim, como projeto, como sonho, assim, que eu tenho e que ainda nunca consegui concretizar e que espero talvez um dia eu consiga. Portanto é uma ópera baseada no livro de Daniel do Antigo Testamento e que se adapta muito até à situação atual, portanto, uma vez que as profecias que são feitas são bastante estranhas e não só estranhas, são muito visuais. Então tem essa,
digamos, esse projeto em espera até que haja um dia uma instituição que se interesse. Portanto, oxalá apareça. Muito bem. Quero agradecer-te mais uma vez a disponibilidade para estares aqui connosco nesta entrevista, que será transmitida nas redes sociais e no blog da Casa da Música. Aproveito para relembrar que esta série de entrevistas é acompanhada sempre de uma das obras que o Remix Ensemble executou, do compositor entrevistado, sendo que a tua obra será Alexandre do Azulir, que foi de 2017, salvo erro. Não, a obra é a obra creio que é de 2001. 2001? Sim. Mas nós tocámos-la agora há pouco tempo, há dois ou três anos. O remix tocou essa obra duas vezes. Uma foi na altura, em 2001, okay. e depois foi agora mais recente, em 2017. Creio. Foi, aliás, a única obra que o remix tocou até agora. Ok. Já me lembrava que tinha sido a mesma, pensei que tinha sido uma em 2001 e agora mais recentemente o Alexandre do Azulir, afinal foi mesmo. Também. Muito bem. Mais uma vez, obrigado, João Pedro, e felicidades aí pela Califórnia, e que tudo corra bem e com muita saúde, se possível. Muito obrigado pelo convite e também que corra tudo bem aí contigo. Tá? Obrigadíssimo. Até breve. Adeus. Ok, até breve. Um abraço. Tchau.